Segundo, o texto diz que o livro estava na mão direita de quem estava sentado no trono. Grita comigo, diga: mão direita. Não. 1, 2, 3, vai. A expressão mão direita denota para nós a ideia de autoridade, domínio, governo e controle. Eu poderia citar alguns textos aqui. Você vai ver, por exemplo, em Gênesis, quando a própria Bíblia diz que Jacó abençoava os seus filhos com a mão direita, porque no Antigo Testamento era conhecido culturalmente entre eles a bênção da mão direita. A bênção da mão direita é quando o pai acreditava que estava transmitindo a autoridade dele para os seus filhos, a bênção dele para os seus filhos, o governo dele sobre os seus filhos. E você vai ver muito bem isso se cumprindo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai virar para um dos discípulos e diz: pegue a sua rede e jogue à direita do barco. Porque direita fala de autoridade, governo, domínio. Você quer outro texto? Quando Estevão estava para ser apedrejado, a Bíblia diz que Estevão viu Jesus à direita do Pai. Porque direita fala de governo, direita fala de domínio, direita fala de autoridade. Então Deus está segurando o livro do mundo, o livro da vida, o livro da história, o livro da terra, o livro de todas as obras com a sua mão direita. Deus não está desesperado, Deus não está inquieto, Deus não está preocupado por causa dos discípulos que foram crucificados, mortos, perseguidos. Não. Deus está segurando o livro com a sua mão direita. O que essa revelação mostra para nós é que Deus continua no controle. Deus tem o controle da história. Deus não perdeu o controle da história quando João foi preso na ilha de Pátimo. Deus não perdeu o controle da história quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Deus não perdeu o controle da história quando Paulo perdeu a sua cabeça. Deus não perdeu o controle da história quando Estevão foi apedrejado. Deus não perdeu o controle da história quando você nasceu sem um pai ou nasceu sem uma mãe. Deus não perdeu o controle da história quando você perdeu o filho que tanto você amava. Deus não perdeu o controle da história quando você passou pelo vale da sombra da morte. Deus não perdeu o controle da história quando a casa quebrou, o diagnóstico do médico chegou dizendo que não tem cura, não tem jeito. Deus não perdeu o controle da história quando a doença bateu na tua porta. Porque ainda que o homem possa se desesperar, lá do céu o livro da vida está debaixo da mão de Deus e Ele continua no controle de todas as coisas. Aproveita e diga para alguém: a tua história está na mão de Deus. A tua história está na mão de Deus. Deus está no controle da sua vida. Nada do que aconteceu está fora de controle. Deus sabia da dor, Deus sabia da perda, Deus sabia da crise. Deus não foi pego de surpresa porque você caiu. Deus não foi pego de surpresa porque algo deu errado. E o que deu errado na sua vida vai servir lá na frente para a glória de Deus. Porque aquilo que não te mata vira testemunho, aquilo que não te destrói te faz sobrevivente.